Amém. Boa noite, igreja. A paz. Jovens, cheios da presença do Senhor. Amém. Glória a Deus. Quem é jovem, cheio da presença do Senhor, dá um glória a Deus aí. Glória a Deus. Aleluia. Com muita honra, eu recebi um convite hoje para trazer uma mensagem da parte do Senhor para vocês. Podem se assentar, por gentileza, né? Por favor, fiquem à vontade. É uma mensagem rapidinha e muito poderosa. Glória a Deus. O tema de hoje é 4 atitudes simples para alcançar meu milagre. Alguém aí quer alcançar algum milagre? Amém. Talvez você está até achando que isso está muito longe, você nem pensa que é possível mais, mas hoje nós vamos ver que é diferente, vocês podem sim. Talvez não seja nenhum milagre que você esteja precisando, talvez você fale, gente, mas eu já estou bem, está tudo tranquilo, tudo indo bem, mas talvez tenha aí um sonho que ficou para trás, um objetivo, um alvo que não foi alcançado, e aqui nós temos 4 atitudes simples. Vamos ver? Amém? Por favor, abram a Bíblia de vocês em Lucas 17. 17, nós vamos ler do 11 ao 19. Glória a Deus. Lucas 17. Amém. Eu vou ler na minha aqui. Fala assim: 10 leprosos são curados. A caminho de Jerusalém, Jesus passou pela divisa entre Samaria e Galileia. Ao entrar num povoado, 10 leprosos dirigiam-se a ele. Ficaram a certa distância e gritaram em alta voz: Jesus, mestre, tem piedade de nós. Ao vê-los, ele disse: vão mostrar-se aos sacerdotes. Enquanto eles iam, foram purificados. Um deles, quando viu que estava curado, voltou, louvando a Deus em alta voz. Prostou-se aos pés de Jesus e lhe agradeceu. Este era samaritano. Amém? Glória a Deus. Então, como eu prometi, 4 atitudes simples. Nesse texto, Deus me mostrou esses princípios. O primeiro deles é chamar por Jesus. Igual a gente leu aqui no texto, deixa eu só marcar meu horário, que eu tenho costume de pegar o microfone e não querer largar, né? Então, deixa eu marcar aqui, para não ter problema, vocês me chamem aí também, se eu estiver extrapolando. Então, o primeiro é chamar por Jesus. Aqueles leprosos, quando souberam que Jesus passaria por ali, quando eles souberam da chegada de Jesus, o que eles fizeram? Imediatamente, eles foram ali para perto de Jesus, a uma certa distância, porque leprosos naquela época eram proibidos de conviver em sociedade, eles precisavam ficar à beira mesmo, ficar a certa distância, era proibido chegar perto de qualquer pessoa, mas eles gritaram em alta voz, dizendo: Jesus, tem misericórdia de nós. Jesus não resiste a um pedido de misericórdia. Amém? Jesus não resiste. Eu desconheço, eu te convido a provar o contrário, se for possível. Algum pedido de piedade, de misericórdia que Jesus não tenha atendido. Aquele cego que foi curado, Bartimeu. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então, o primeiro passo, a primeira atitude que a gente tem que ter é ser humilde diante do Senhor, é reconhecer que nós, por nós mesmos, nós não podemos, mas nós temos aquele Deus, nós servimos a um Deus que tudo pode. E se você se apresentar com humildade diante dele, reconhecendo a sua pequenez diante do Senhor Jesus, diante do nosso Deus, ele vai te dar o que você busca. Amém? Amém, vamos seguir. Eu estou querendo falar, já fugindo. Segundo passo: obedecer à direção do Espírito Santo. Agora eu acho que começa a, talvez, dificultar um pouquinho para alguns. Vamos lá. Jesus respondeu àqueles leprosos que fossem se apresentar aos sacerdotes. Se eles não tivessem cumprido com o que Jesus os mandou fazer, jamais teriam alcançado o milagre. Vocês entendem isso? Jesus, ele deu um comando claro, direto e objetivo. Então, Jesus falou, que eles fossem se apresentar. E muitas vezes a gente está orando, pedindo a Deus um milagre, pedindo a Deus uma bênção, e aí quando você está lá orando, está no seu quarto, a intimidade com o Senhor, aí vem aquela pessoa que você está brigada, aí você está assim: epa, o que essa pessoa está fazendo aqui no meio da minha oração?
Mas o que Deus quer? Né? Que você obedeça, liberando perdão para aquela pessoa, por exemplo. Né? Esse é um exemplo, mas são muitos. Talvez, né, em mesma situação, você está orando, aí você se lembra de uma discórdia com os seus pais, de uma falta de obediência, uma situação lá no passado, se você pegou algo de alguém. Então, no seu momento de oração, quando essas coisas aparecem, né, não é em vão, é para você realmente tomar uma atitude diante disso. O Espírito Santo, ele quer que você chegue completo, você alcance uma plenitude. Então, se em momento de oração, ou mesmo com intuição, que Deus fala conosco pela intuição, né, você se lembrou de algo, você precisa obedecer, irmão. Amém? Então, hoje Deus fala conosco pelo Espírito Santo que habita em nós. Ouvimos a voz de Deus pela intuição, por um líder, né, por um irmão na fé. Então, muitas vezes, o Senhor está falando conosco e a gente quer fazer o quê? Não, mas isso não. Não, isso para os outros, para mim não. Ah, mas você não entende o que aconteceu. Você não sabe o que a pessoa fez comigo. Amado, Deus tem compromisso com você. Com o outro, Deus vai cuidar dele. Mas Ele quer cuidar primeiramente de você que está ali buscando a Ele, que está no caminho. Amém. Então, é importante lembrar que nem sempre vamos ouvir de Deus o que queremos, mas é necessário nos submetermos à voz do Espírito Santo. Isso porque Deus não é ruim, e milagre não é apenas para pessoas sem pecado, mas o Senhor quer muito mais do que te entregar o que você está pedindo. Ele se preocupa com o seu crescimento e quer te levar a alcançar mais, viver uma vida plena. Vocês entendem isso? Deus poderia te dar o que você está pedindo assim, ó, instantaneamente. Mas Ele não quer só te entregar a sua bênção. O Senhor quer mais, Ele quer te dar mais. Então, se você não recebeu ainda o seu milagre, fique feliz, porque Deus está te lapidando, está te levando a alcançar o melhor. Quer que você alcance uma plenitude. Amém? Amém, aleluia. O que adianta receber uma cura e continuar sendo uma pessoa amarga, difícil de lidar, que ninguém quer ficar por perto? Deus deseja te dar mais, e para isso você precisa fazer a sua parte. Eu dei o exemplo aqui do perdão, né? Talvez perdoando aquele que precisa ser perdoado. Consertando o que precisa ser consertado, não sei, né? Limpando o que precisa ser limpado. Deus não vai fazer a sua parte. O que compete a você, Ele já delegou isso a você. Ele pode, Ele tem todo o poder e autoridade para fazer. Né? Mas como Deus criou este mundo e as leis naturais e nos criou, Ele determinou também essa lei. Há algo que é para nós. E o que é para nós, nem Ele vai fazer por você. Amém? Por exemplo, que eu lembrei aqui, quando Jesus foi ressuscitar Lázaro, Ele chegou diante ali daquela, como é que chama? Daquela pedra ali, daquela cova, né? Vamos falar assim. E aí o que Ele disse? Pediu aos homens que removessem a pedra. Em seguida, Ele deu uma ordem a Lázaro. Lázaro, levante-se, saia daí. Né? E ressuscitou um morto. Se Deus tem poder, se Jesus tem poder para ressuscitar um morto, Ele não teria poder para remover aquela pedra? Com certeza. O que é mais fácil? Tirar uma pedra do lugar ou ressuscitar um morto? Tirar a pedra. Mas Jesus fez isso? Não. Por quê? Porque a nossa parte, o que cabe a nós, o que compete a nós temos que fazer. Mas aquilo que é do Senhor, pode ter certeza que Ele vai fazer, que Ele vai operar. Amém? Amém. Aleluia. Terceiro princípio que eu coloquei aqui. Então, primeiro princípio que eu falei, quem lembra? Exatamente. Então, primeira pessoa, princípio, é clamar por Jesus, né? Ser humilde diante dele, é reconhecer que ele tem todo o poder para fazer o que buscamos, o que esperamos. Segundo princípio, obedecer à direção do Espírito Santo. Amém? Todo mundo entendeu essa parte? Que tem coisa que é para Deus, mas tem coisa que é para a gente, e que quando Deus manda a gente tem que fazer. Inclusive, se você quer ser uma pessoa cheia do poder de Deus, você precisa ser fiel no pouco. O que a Bíblia fala? Se você não é fiel, se você é fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei. Então você precisa ser fiel no pouco para você alcançar muito da parte de Deus. Então, muitas vezes, vem o Espírito Santo e fala, igual a Luísa deu exemplo ali, maravilhoso, o testemunho dela, oferte X. E aí, o que é que você faz?
que eu faço. Não, isso é coisa da minha cabeça. Não, mas não é assim. Para que tudo isso? Não precisa. Eu posso tirar menos, né? Deus se agrada de mim de qualquer forma. Então, a Luísa foi obediente no pouco. Tenha certeza, né? Ela já até deu testemunho dela aqui, que Deus já recompensou, já galardoou ela, mas não diz respeito só a bens materiais. Daqui a pouco, a Luísa vai estar já recebendo mais e mais comandos do Espírito Santo, mais direção, vai ter mais e mais experiências com o Senhor. Amém. Por quê? Porque ela é fiel a um simples comando do Espírito Santo. Então, quando ela se dispõe a obedecer algo simples que o Espírito Santo te falou, te mandou, ele vai te dar mais. Por quê? É um crescimento, é degrauzinho por degrauzinho. Quando fala lá igual o grão de mostarda, né, que a nossa fé tem que ser igual o grão de mostarda, praticamente todas as versões dizem respeito a uma sementinha. Quando a gente planta, cultiva um grãozinho, ele germina, né, e produz muito mais. A NVI diz respeito ao tamanho da fé. Né? Não vou entrar nesse mérito, mas eu concordo com as versões que dizem que é um cultivo. É o quê? Você plantou a sementinha, você vai regar, você vai cultivar. Ou seja, né, é essa constância com o Senhor, cada dia mais e mais e mais. Amém? Glória a Deus. Então, terceira atitude que nós devemos ter: caminhar o percurso. Amém? Jesus poderia ter curado aqueles leprosos na hora? Poderia, claro que poderia. Jesus fez muito mais em várias outras ocasiões, mas o que Deus trouxe forte no meu coração hoje, e o ponto até chave da minha mensagem central é essa, que Deus deseja que nós caminhemos esse percurso. Deus espera de nós mesmo uma progressão. Deus espera de nós que a gente continue avançando e não ficar esperando, vou falar, né, o que as pessoas costumam falar, de mão beijada. Não esperar facilmente. Deus deseja de nós que a gente se disponha mesmo a caminhar o percurso. Amém. Aqueles leprosos não foram instantaneamente curados. À medida com que caminhavam na direção certa, a cura ia acontecendo até chegarem limpos diante do sacerdote. Muitas vezes esperamos que o milagre aconteça imediatamente. E quando não vem, o que acontece? Nos frustramos. É verdade ou não é? Mas nem sempre o milagre, ou o que você busca, ou a cura, a libertação, seja o que for, nem sempre virá de forma instantânea, como foi no caso desses leprosos, como foi no caso de Naamã. Quem lembra do general Naamã? O que Deus falou com ele, através do profeta? Que ele fosse mergulhar 7 vezes no Rio Jordão. A princípio, ele não quis pagar o preço, né? A princípio, ele se recusou. Um general renomado viaja quilômetros, chega diante de um profeta de Deus, achando que estaria arrasando. Eu vim até aqui, Naamã. Eu sou todo poderoso, né? Eu sou renomado, eu sou referência. Vim até aqui e trouxe presentes. Trouxe muita coisa para você. E aí o profeta nem sequer saiu para poder receber o general. Imagina, o que esse general pensou na hora? Imagina, ele foi humilhado ali, foi desprezado. Sim ou não? Mas precisava ser, Deus conhece o coração de cada um. O que é o primeiro passo que eu falei aqui? Ser humilde, se apresentar humilde diante do Senhor. Aquele homem estava cheio de soberba, de orgulho. Ele era todo poderoso, fazia, acontecia. Então, ele estava acima de todos ali. Mas, quando chegou diante do profeta, a ordem que Deus deu para o profeta foi, né, só mande que ele vá se apresentar no rio. E ele nem queria ir. Se não fossem os amigos dele, né, que incentivaram ele a fazer o que o profeta ordenou, a fazer o que Deus mandou, ele não teria recebido o milagre dele. E ele foi, mergulhou 7 vezes no Rio Jordão, e após a última, ele saiu limpo, saiu curado. Glória a Deus, aleluia. Em nossa cultura, temos 2 opções. Ou nós recebemos, vencemos, ou nós desistimos. Ninguém ressalta o processo, a transformação, o crescimento. É ou não é? Não é? Tem gente que até fala, o importante é competir. Eu não concordo muito com isso, não. Mas o importante é o processo, é sua evolução,
O importante é o que você já adquiriu, suas experiências. O Senhor, Ele não está preocupado se você não alcançou algo de primeira. Não, Ele quer te fazer alcançar uma plenitude. Ele quer te trazer perfeito, Ele quer te fazer grande. E como que Ele vai te fazer grande se você, né, não der um passo de cada vez? Né? Vamos dar um exemplo aqui. Normalmente, esporte que tem alta performance. Imagina qualquer um dos homens aqui jogar um futebol lá, disputar uma Copa do jeito que você está. Não vai acontecer. Né? Da mesma forma, em qualquer área, o esporte que normalmente exige muito das pessoas, né? Não vai acontecer. É um processo, é treino, é disposição. Né? Eu vejo exemplos de boxeadores mesmo, que acordavam de madrugada, se dispunham a pagar o preço para serem campeões, e chegam e alcançam, sim, o resultado. Mas hoje, principalmente o Instagram e as mídias sociais, eles focam no quê? No resultado. E por que nós estamos vivendo uma pior fase da geração, com depressão, com ansiedade? Porque hoje todo mundo foca no resultado. E se você não vê o resultado, você desiste, né? Você chega ao ponto de até cometer loucuras. E Deus, Ele não tem isso para você. Ele tem, sim, a vitória. Ele tem o resultado para você. Mas você precisa pagar o preço. Você precisa caminhar. Amém? Você precisa estar no caminho. Você precisa caminhar o percurso. Se aqueles sacerdotes não estivessem caminhando em direção... aqueles leprosos não estivessem caminhando em direção aos sacerdotes, eles não teriam alcançado o milagre. O que Deus deseja para você nessa noite é que você caminhe. Caiu, levanta. Caiu de novo, levanta de novo. Eu acompanhei ali minha filha começando a andar. Nós comemoramos cada passo, nós comemoramos cada conquista. Primeiro foi um passo, depois 2, aí depois já passou a dar uma corridinha. E eu fiquei rindo e comemorando e gravava cada detalhe. Eu fico imaginando o Senhor na sua história, na sua luta da mesma forma. Você acha que Deus nos fez perfeito? Não, irmãos. Deus te fez assim, limitado, pequeno diante dEle. Mas Ele é o Deus grande na sua vida. Ele quer te levar a novos patamares, amém? Amém. Então, não tenha vergonha de cair, não tenha vergonha de fraquejar, não tenha vergonha de vacilar. O que Deus deseja é que você prossiga para o alvo. O alvo aqui eram os sacerdotes. O alvo para você talvez é outra coisa, eu não sei. Mas o que Deus quer te falar nesta noite é que você não deve desistir. Você deve pagar o preço, você deve caminhar. E não tenha vergonha de errar, de falhar. Sabe por quê? Você vai falhar. Você não é perfeito. Perfeito é só Deus. Então, se perdoe. Comecei o exemplo do perdão, até pensando em outras pessoas. Mas você deve, primeiramente, se perdoar. Primeiramente, ter paciência com você, com o seu processo. Se você não alcançou o milagre ainda, é porque você ainda está no caminho. Deus mente? O que fala em Mateus 7:7? Amém. Acho que fala que todo aquele que pede, recebe. Aquele que bate, como é que é? Me ajuda aí. Os que buscam, encontram. Não é assim? Batem e a porta será aberta. Mais uma vez, está falando de uma progressão. Está falando de você avançar. Você pediu, não te deu, não? Vai lá e busca. Não conseguiu ainda, não? Bate. Né? Entre aspas, importuna o Senhor com isso. Né? Insista, seja perseverante. Deus deseja que você pague o preço, que você faça a sua parte, que você não desanime de buscar, de avançar. Ele quer o seu progresso. Amém. Uma vez eu vi também um exemplo de uma borboleta, isso estava rodando no Instagram, um cientista ficou observando ali uma lagarta no processo dela de metamorfose para ela virar uma borboleta. E aí, ele ajudou essa borboleta no finalzinho, quando ela já estava quase saindo, ela começou a quebrar o casulo, e aí o rapaz que estava observando, ele quis acelerar o processo. Aí ele ajudou, terminando de quebrar o casulo. Irmãos, ficou meia borboleta, ficou meia lagarta. Ou seja, ela ia morrer. Por quê? Ela não estava pronta. Ela não estava pronta para receber essa nova fase na vida dela.
Por quê? Quis acelerar demais as coisas e acabou atrapalhando o processo. Amém? Então, terceiro princípio, terceira atitude, o que nós temos que fazer? Caminhar o percurso. Muito bem. Tá? Está disposto a caminhar, a pagar o preço, seja a distância que for. Se for uma distância dessa aqui, ó, uma montanha, com muitas voltas, muitas dificuldades. Amém. Glória a Deus por isso. Quanto mais dificuldade, melhor. Você vai chegar lá um campeão. Amém? Quarto, então, estar no caminho certo. Amém? Jesus ordenou que fossem se apresentar aos sacerdotes. O sacerdote é basicamente um ministro que age como mediador entre homem e Deus. Naquela época, eles é quem estavam autorizados a avaliar a pessoa e dizer se ela estava curada ou não. Caso a pessoa estivesse curada, poderia voltar a ter uma vida em comunidade. Portanto, o caminho a ser seguido é aquele que nos aproxima de Deus. É exatamente o que vocês têm feito aqui, servindo ao Senhor. Amém? Eu até fiz uma oração para estar aqui, né? Pedindo a Deus, falei, Senhor, o padrão do culto de jovens é alto. Me prepara, Senhor. Eu quero parabenizar vocês, que eu vejo assim, que vocês fazem a diferença, o capricho que vocês têm, desde a chegada, desde a preparação do louvor, as mídias, é tudo feito com excelência, é tudo muito bem feito, vocês realmente têm servido ao Senhor, e Deus está vendo isso. Deus não deixa passar nada. E o caminho certo é exatamente, o alvo é exatamente se aproximar mais do Senhor. Os sacerdotes ali, eles estavam mediando, né? Estavam aproximando as pessoas a Deus. Então, vocês estão no lugar certo. Esse quarto passo aqui, de estar no caminho certo, eu tenho certeza que vocês já têm cumprido com excelência. Vocês já estão no caminho certo. Vocês têm buscado de Deus, vocês têm servido ao Senhor, e à medida que vocês fazem isso, Deus vai operando, Deus vai operando. Aí a cura vem e você nem se lembra mais. Aí você já pede outra coisa, aí vem outra coisa e você nem se lembra mais. Né? Eu tenho até um exemplo para contar, que foi a cura das minhas vistas. Eu já cheguei a ter 7 graus de hipermetropia nas vistas. E eu me lembro, eu era criança ainda, eu odiava usar óculos, eu escondia o óculos, eu sofria bullying na escola, e eu escondia na minha caixa de brinquedo óculos, minha mãe ficava procurando, doida, esse óculos, e eu sofria demais. Eu chegava em casa chorando porque tinham colocado apelido em mim, era um auê. E aí, minha mãe fez, com a igreja que ela servia, uma campanha. Existia uma campanha na igreja e ela entrou nessa campanha. E lá na hora, foi até pedido um preço a ser pago, um valor, uma oferta. Era livre a oferta, mas minha mãe sentiu no coração de fazer uma oferta, que era um dinheiro que ela até tinha para comprar um guarda-roupa que ela conta. E ela ficou naquela dúvida, faço, não faço, faço, não faço. Mas ela via meu sofrimento e ela falou assim, se eu puder pagar um preço pela cura da minha filha, que preço que eu pago? Eu pago muito mais, então eu vou ofertar. E ela resolveu ofertar. E aí, em seguida, ela, como aconteceu com a Luísa, aconteceu com a minha mãe, ela precisava comprar um guarda-roupa, e aí uma tia minha ofertou um guarda-roupa para ela, e tudo aconteceu maravilhosamente. Eu continuei, a princípio, indo ao médico, tendo graus, continuei tendo a obrigação de usar óculos, mas nunca usei. Usei até certa idade. E aí revoltei, parei de usar óculos. Quando eu já era adolescente, depois de 5 anos que eu não tinha consultas mais, e eu tinha que ir todo ano, eu voltei no médico, fiz os exames, eu estava enxergando perfeitamente bem. Mas continuava, glória a Deus, mas continuava acusando o grau. Mas ainda que acusasse o grau, até a médica falou, eu não sei o que aconteceu. Provavelmente, seu cérebro criou um outro caminho para você enxergar, porque você está enxergando bem, mas o grau ainda existe. E desde então eu sempre enxergo bem. Aí minha mãe foi descobrir que eu fui curada, deve ter uns 7 anos atrás, pouco antes de eu me casar. Ela foi fazer um curso, chegava atrasada, arrumou uma amiga que também chegava atrasada, as duas sentavam no fundão da sala e não enxergavam o texto no quadro. E essa amiga usava óculos, tinha hipermetropia, 1,5 grau, 2 no máximo. E essa amiga ficava, Rosângela, você já anotou? Me dá seu caderno? Deixa eu ver, porque eu não estou enxergando nada lá, menina. Me passa seu caderno aqui, lê para mim.
Aí minha mãe perguntou o que é que ela tinha, ela falou, eu tenho hipermetropia. Ela, minha filha também. Quantos graus você tem? 1,5, 2, não me lembro. Ela está assim, o quê? Minha filha tem 7 graus, eu já estava com menos nessa época. Minha filha tem 5 graus e ela enxerga tudo perfeitamente. Aí ela voltou para casa glorificando ao Senhor. Glória a Deus. Mas o milagre aconteceu na minha vida sem nem que minha mãe se desse conta. Ela só foi descobrir isso anos depois. Amém? Acho que meu tempo aí já está no fim, né? Então, irmãos, Deus valoriza muito o caminho, o percurso, o processo. Deus deseja o seu crescimento. Deus deseja ter com você um relacionamento, uma amizade íntima. Deseja te ouvir e conquistar com você os seus objetivos, até mesmo o seu milagre. Ele não vai simplesmente te dar algo e virar as costas e gritar, próximo. Deus não faz isso. Então, talvez o seu milagre não chegou ainda, porque Ele deseja caminhar com você. Amém? Deus é um Deus de amor, Ele te ama, e o que mais importa para Ele é ter você. Te dar o que você está pedindo, é isso aqui, ó. Isso não é nada para o Senhor. Mas Ele quer não só te dar o que você está pedindo. Né? Ele é poderoso, Ele deseja muito nos abençoar. Mas Ele não vai te dar o que você está pedindo e gritar, próximo, sem compromisso nenhum com você. Pelo contrário. Amém? Eu vou tentar abreviar. Deixa eu passar aqui, estou passando. Uma observação importante. Quantos de vocês aqui, essa semana, ou no último mês, no último ano, oraram pedindo a Deus oxigênio? Todo mundo inspira aí, respira. Está em abundância aí, não está? A gente normalmente valoriza somente o que é escasso. Então, a gente não ora pedindo a Deus oxigênio, a gente tem isso em abundância. Né? Então, a gente vai orar pedindo a Deus aquilo que nós não temos. E é importante que nós não tenhamos tudo, justamente para a gente ter um relacionamento com o Senhor. Já imaginou se assim como o oxigênio, tudo que você precisasse, você tivesse? Quem aqui dependeria do Senhor? Eu acho que eu não. Então, não é à toa que Deus nos fez limitados, que Deus nos fez da forma que somos, porque Ele deseja que a gente evolua em relacionamento com Ele, né? E através das nossas orações, quando nós estamos pedindo, normalmente, não é o certo, mas né, eu confesso que muitas vezes eu faço isso também. Normalmente, quando a gente precisa de algo, é que a gente ora. Aí a gente ora, e aí, igual eu falei no começo, vem o Espírito Santo e te direciona a perdoar, te direciona, né, a devolver algo, a consertar alguma coisa. Então, é um passinho de cada vez. É relacionamento que Deus deseja ter com você. Se você tivesse tudo como tivesse o oxigênio, você não precisaria dele. Certamente, você já estaria perfeito, pleno. Então, quem precisa de Deus? São os doentes, não é assim que Jesus falou? Inclusive, meu avô, pai da minha mãe, faleceu por enfisema pulmonar. Ele respirava, mas o oxigênio não entrava. Então, o oxigênio é fundamental, é essencial nas nossas vidas, assim como o seu milagre, assim qualquer coisa que você precisa. Mas Deus já te supre de uma forma maravilhosa com o oxigênio, assim como quer te suprir com tudo na vida. Amém? Amém. Deus está ansioso para te abençoar, te dar o seu milagre, mas Ele deseja fazer muito mais. Aqueles leprosos receberam a cura, a dignidade, a liberdade de viver uma vida em sociedade novamente. Mas, apesar de terem recebido muito da parte de Deus, receberam apenas o que pediram. No finalzinho do texto que lemos, fala que um único leproso voltou até Jesus para agradecer. E o que aconteceu? A tua fé te salvou. Os 9 leprosos que foram e se apresentaram aos sacerdotes receberam exatamente o que pediram, a cura. O que voltou em agradecimento, o que se prostrou diante ali dos pés de Jesus, o que voltou para a casa do Pai, o que foi humilde, reconheceu a grandeza do Senhor, recebeu, além da cura, a vida eterna, a salvação. Amém? Glória a Deus.
E talvez você se pergunte, Deus tem um milagre para mim? Deus tem um milagre para mim? Quem acha, sejam verdadeiros, quem acha que Deus tem um milagre para você? Quem acha? Amém. Pode ser que você já tenha feito uma oração e nada aconteceu. E talvez pense que Deus não pode. Ou então, que Ele pode sim, mas que não é para você. Mas os dois pensamentos estão errados. Deus pode e Deus quer e vai fazer também na sua vida. Amém? Amém. O seu milagre é um processo. Não porque Deus precise disso. Porque nós é quem precisamos. Assim como aprendemos a andar, no exemplo que eu dei ali da minha filha. Não levanta e cai, um passo de cada vez. Comemore cada conquista no seu processo. Comemore cada evolução. Comemore cada oração respondida. Se você não é fiel no pouco, igual eu disse, como que Deus vai te colocar sobre o muito? Talvez você está pulando etapas que Deus deseja que você passe por elas. Amém? Se você está orando, já tem algum tempo, e ainda não recebeu o que você pede, você é um privilegiado. Amém? Deus, tenha certeza, Deus quer te dar algo mais. Amém? Amém. Eu vou parar aqui, que eu já extrapolei meu tempo. Mas eu quero só repetir para ficar bem, né, certo no coração de vocês. Se você está orando e ainda não recebeu o seu milagre, você é um privilegiado. Deus te escolheu para fazer a diferença na sua vida. Deus te escolheu para te dar algo mais. Deus te escolheu para você ser uma referência para as pessoas. Deus te escolheu para você usar o seu testemunho para edificar outras vidas. Deus te escolheu para você resplandecer a glória dele. Deus te escolheu para você ser grande. Então, tenha paciência, siga um passo de cada vez, porque você estará em breve em lugares mais altos. Amém? Aleluia. Amém. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. E eu seria injusta se eu não convidasse vocês aqui para a gente orar, pedindo a Deus para que o milagre do Senhor aconteça nas nossas vidas. Amém? Gostaria que todos vocês se colocassem aqui diante mesmo do Senhor. Nós vamos juntos. Pode, o louvor pode assumir. Nós vamos juntos, nesta noite, reivindicar o nosso milagre. Amém? Reivindicar a nossa cura, a nossa libertação. Talvez você tenha orado pelos seus pais, pela conversão dos seus pais. Talvez você tenha pedido a Deus que te cure de alguma doença. Eu não sei, talvez você está precisando de uma provisão financeira, talvez seja a restauração de um casamento, talvez sejam portas abertas na sua vida. Deus, Ele está ciente de tudo isso e Ele quer te abençoar. Amém? Amém. Glória a Deus. Você quer orar? Amém. Pai, em nome de Jesus, eu coloco aqui diante do Senhor, Pai, os meus irmãos, Senhor, como o Senhor direcionou, Senhor, essa mensagem, falando a respeito de processos, de conquistas, Pai, eu tenho certeza que eles não estão na estaca zero, mas talvez muitos aqui também não alcançaram ainda o que têm buscado. Então, nesta noite, nós pedimos céus abertos sobre a vida de cada irmão, nós pedimos céus abertos sobre as nossas vidas, porque nós queremos, Senhor, em nome de Jesus, alcançar aquilo que o Senhor tem para nós. Nós queremos o nosso milagre, mas nós queremos estar, Senhor, perfeitos, nós queremos estar plenos diante do Senhor, nós queremos alcançar essa plenitude. Pai, em nome de Jesus, opera milagres nessa noite. Pai, nós sabemos que há um processo, um caminho a ser seguido. Em nome de Jesus, que cada irmão aqui possa pagar o preço, possa seguir o caminho, mas nós sabemos também que o Senhor tem milagres instantâneos. O Senhor tem, como deu aquele cego a cura na hora, como fez na vida de muitos, o Senhor tem também essas bênçãos nessa noite. Então opera aqui, Pai, em nome de Jesus, as tuas maravilhas. Opera aqui, Senhor, escuta cada oração neste lugar, Senhor. Oh, Pai, em nome de Jesus, cheias. Pai, em nome de Jesus, opera o teu mover neste lugar. Senhor, escuta a oração de cada um dos meus irmãos. Nós mandamos embora em nome de Jesus todo tipo de depressão. Nós mandamos embora em nome de Jesus toda frustração. Toda crise de ansiedade vai embora em nome de Jesus. Toda falta de fé vai embora em nome de Jesus. Larga a vida desses jovens em nome de Jesus.
Senhor, Senhor. Opera, papai, opera, Senhor, em nome de Jesus, libera, Senhor, libera os teus milagres nesta noite, Pai. Aqueles que nem sonham mais, que eles possam voltar a sonhar, restaura sonhos nesta noite. Em nome de Jesus, aquilo que perdido foi, nem se compara ao que Deus tem preparado para te dar. Aleluia! Nós declaramos o teu milagre na vida de cada irmão, na minha vida, em nome de Jesus, Senhor. Obrigada por esse renovo, Senhor. Não nos deixe desanimar, papai, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.